A população da Flórida demonstra forte insatisfação com as medidas adotadas pelo governo Trump. Desde a retirada de programas de saúde até o aumento expressivo do seguro de propriedades, muitos residentes percebem que Donald Trump está enfraquecendo a FEMA. E embora a atual temporada de furacões tenha transcorrido sem grandes tempestades até o momento, todos sabem o que pode ocorrer em breve, considerando o nível de preparo do governo federal. As pessoas também têm consciência de como os custos estão elevados, tanto na Flórida quanto em outras partes do país. E ainda existem no estado políticas ligadas ao movimento MAGA, que são vistas por alguns como arriscadas, contrárias a orientações científicas, críticas à vacinação e que, segundo opositores, limitam escolhas familiares sobre o argumento de liberdade de escolha, mas acabam impondo diretrizes mais rígidas. Recentemente, foi divulgada uma reportagem mostrando que não apenas moradores da Flórida enfrentam dificuldades para pagar as compras de supermercado, como também organizações que costumavam ajudar famílias em situação de vulnerabilidade financeira. Essas entidades, que tradicionalmente prestam apoio, agora também precisam de auxílio. A crise de insegurança alimentar vem crescendo e muitas famílias do sul da Flórida encontram obstáculos cada vez maiores para garantir refeições diante da alta nos preços dos alimentos. Atualmente, as próprias instituições que fornecem ajuda lutam para se manter. Ted Scouten, da CBS News Miami, falou ao vivo do centro de distribuição da Feeding South Florida, em Pembroke Park, questionando o que está provocando isso. Segundo a organização, cerca de 1 milhão de pessoas no sul da Flórida, de Palm Beach até as Keys, não sabem de onde virá sua próxima refeição. Ao observar as prateleiras do depósito, a impressão pode enganar. Parece haver alimentos suficientes, mas, em algumas categorias essenciais, as doações caíram consideravelmente. Em uma visita a um banco de alimentos em Key West, foi possível ver mais pessoas aguardando por mantimentos no SOS Food Bank. Muitos procuram ajuda para garantir comida em casa. Você já precisou de assistência alimentar antes? Não. Então esta é a primeira vez que busca auxílio? Situação semelhante é relatada também na Flórida Central, incluindo o 15º Distrito Congressional, que vai de Lakeland até a região norte de Tampa. Esse distrito, representado pela congressista republicana ligada ao movimento MAGA, Lauren Lee, vem chamando a atenção. Ela tem aparecido pouco na imprensa, possivelmente para evitar debates públicos, já que políticas associadas ao movimento enfrentam resistência. Em 11 de outubro de 2024, quando questionada se acreditava que a FEMA estava atuando de forma eficiente no estado, Lee respondeu que sim. Diante disso, surge a pergunta: por que apoiar cortes que possam enfraquecer a agência? Essa foi a posição atribuída a ela naquela data. Quando perguntada novamente se a FEMA, naquele momento, realizava um trabalho eficaz na Flórida, a congressista reafirmou que, do ponto de vista logístico e de resposta, sim. Ela destacou que viver na Flórida significa lidar com condições climáticas severas com frequência. Por isso, a equipe estadual de operações de emergência, que trabalha em tempo integral ao longo do ano, está preparada para colaborar com a FEMA e direcionar recursos para uma resposta adequada. Segundo Lee, o governador DeSantis mantém contato direto com a FEMA e ela própria recebe atualizações diárias da Casa Branca durante o período de preparação e após as tempestades. Até o momento, afirmou, a atuação tem sido positiva em termos de recursos disponíveis e rapidez de resposta, embora a situação continue em constante monitoramento. Sobre o financiamento, há verba suficiente para cobrir as necessidades imediatas, mas estou totalmente preparado, assim como meus colegas na Flórida, para retornar a Washington, D.C., assim que for necessário. Caso seja preciso liberar mais recursos, estamos prontos para aprovar isso, a fim de garantir a continuidade do apoio, não apenas aqui na Flórida, mas também para as comunidades da Carolina do Norte, que ainda enfrentam dificuldades. É fundamental que o governo federal mantenha a capacidade de resposta adequada a desastres. Pensem nisso por um momento. Alguns parlamentares republicanos demonstravam preocupação com um possível cenário de falta de recursos, mesmo recebendo os valores necessários. A resposta vinha sendo eficiente, mas, quando assumiram a liderança, optaram por reduzir parte do próprio orçamento para direcionar verbas a outros projetos, como o chamado Alcatraz, o Jacaré. Ela foi questionada a respeito do Alcatraz, o Jacaré, em julho de 2025,
E a deputada Laurel Lee comentou: "Vamos em frente. E quanto a esse centro? Já havíamos abordado o assunto quando o presidente participou da inauguração nos Everglades. Relatórios divulgados recentemente apontam que algumas condições no local são descritas como desumanas por determinados observadores. O que dizer sobre isso? Segundo Lee, trata-se de um centro de detenção, cujo objetivo é ser seguro, organizado, protegido e humano. As autoridades estaduais reforçaram a intenção de oferecer uma instalação que cumpra esses requisitos, fornecendo alimentação adequada, assistência médica, acesso a advogados e demais itens essenciais para quem está ali. Ainda assim, permanece a discussão. A palavra dissuasão é mencionada com frequência. Será que o ambiente estaria sendo planejado de forma propositalmente rígida, a ponto de, conforme alguns relatórios, parecer desumano para desencorajar novas entradas? Essa é a dúvida levantada. Lee respondeu que existe grande diferença entre manter um local seguro e organizado e criar algo desumano, ressaltando que é preciso observar como o tom dessas acusações muda rapidamente. Para ampliar o debate, foi convidado Darren McCauley, coronel da Força Aérea, médico, professor e candidato ao Congresso pelo 15º Distrito da Flórida, que disputa a vaga da atual congressista Laurel Lee. Ele comentou a situação em seu distrito, onde centros de detenção estão sendo construídos com verbas públicas. Segundo Macaulay, moradores do 15º Distrito vêm sendo pressionados por pesadas dificuldades econômicas, que incluem a crise no mercado imobiliário, o aumento do seguro residencial e de outros tipos de cobertura, além do encarecimento das contas de serviços básicos. Ao mesmo tempo, afirma ele, o governo federal tem reduzido apoio em áreas consideradas essenciais. Ele destacou novamente os cortes na FEMA, explicando que cada redução no orçamento para desastres acaba afetando diretamente a preparação e a recuperação após tempestades, transferindo custos para o Estado e, consequentemente, para os contribuintes. Com isso, os valores de seguros tendem a aumentar ainda mais, obrigando a população a arcar com despesas médicas, reparos estruturais e investimentos preventivos antes de um furacão, além dos gastos posteriores a uma catástrofe. E, considerando que a região já enfrenta valores de seguro residencial, automotivo, planos de saúde e odontológicos até 3 vezes superiores à média nacional, as famílias da Flórida Central continuam sob intensa pressão financeira. Quando converso com moradores do distrito, eles deixam claro que não consideram o projeto Alcatraz, o Jacaré, compatível com seus valores. Não é assim que desejam que o Estado seja representado. A comunidade prefere ser vista como um exemplo positivo de quem apoia vizinhos e fortalece as próprias cidades, ajudando a garantir um custo de vida mais acessível. Muitos dizem nem compreender qual é de fato a atuação de Laurel Lee, e alguns apontam que ela muda de posição com frequência. Em certos momentos, parece apoiar uma pauta, em outros outra completamente diferente. Até agora, nada no comportamento dela demonstra atender ao que os moradores do 15º Distrito realmente precisam neste momento. A impressão é que a congressista concentra seus esforços em debates de caráter cultural, semelhantes aos temas frequentemente associados ao ex-presidente Trump, como o que circula no Clube Rose Garden, nas publicações sobre o Hotel Cipriani ou até nas referências a pratos de carne, que ganham destaque em redes sociais, em vez de priorizar as demandas concretas da região. Segundo críticos, suas ações não refletem as necessidades locais, mas sim interesses corporativos e particulares. Um exemplo citado é o setor de seguros. Registros mostram que Laurel Lee recebeu centenas de milhares de dólares em doações de empresas e lobistas dessa área. Com experiência prévia como lobista, ela conhece bem esse ambiente e, conforme alegam opositores, teria facilitado o ingresso de recursos de grandes corporações em sua campanha. Na região de Tampa Bay, a Florida Power and Light, uma das principais fornecedoras de energia e detentora de monopólio no setor, promoveu recentemente o maior reajuste tarifário de sua história. Quando a medida for totalmente aplicada, moradores de Tampa passarão a pagar algumas das tarifas de energia mais altas do país, não em razão do consumo, mas devido ao aumento das taxas. Ainda assim, observadores afirmam que a congressista não se posicionou de forma contundente para tentar conter esses custos. Em vez de questionar publicamente a cobrança que retira centenas de dólares mensais do orçamento de seus eleitores, ela manteve silêncio,
Documentos públicos também indicam que sua campanha recebeu contribuições significativas da própria FPL, levantando dúvidas sobre sua independência em relação à empresa. Em contraposição, Darren McCauley, que disputa a vaga no Congresso, destaca sua trajetória como veterano da Força Aérea por 25 anos e atual cirurgião da Aeronáutica Estadual da Flórida, onde ocupa o posto médico mais alto da Guarda Aérea Nacional. Ele afirma que pretende levar para Washington o princípio fundamental da Força Aérea de servir antes de si mesmo. Macaulay diz concorrer justamente para substituir a atual congressista, a quem acusa de atuar de maneira voltada a interesses próprios desde que chegou ao Congresso. Questionado sobre sua trajetória, ele explicou que não possuía perfil político antes dessa decisão. Médico do Departamento de Assuntos de Veteranos, VA, por uma década e especialista em tratamento da dor, relata ter encontrado grande realização ao cuidar de pacientes, oferecendo orientações, medicamentos e, em alguns casos, procedimentos como injeções para aliviar o sofrimento. Ele afirma que cortes orçamentários e mudanças internas no VA geraram apreensão e desmotivação entre funcionários com quem trabalhou por anos. Embora reconheça que a instituição tenha pontos a melhorar para se tornar mais eficiente, considera injustificável atacar profissionais que dedicam suas carreiras a cumprir a promessa do país para com seus veteranos. Ao acompanhar os efeitos das demissões e aposentadorias antecipadas no Departamento de Assuntos de Veteranos, VA, percebi como isso afetou diretamente meus pacientes. Consultas que antes tinham uma espera de cerca de 1 mês passaram a demorar até 10 semanas. Muitos veteranos ficaram sem condições de realizar exames para comprovação de invalidez, enquanto o processo foi gradualmente privatizado, criando barreiras que dificultavam o recebimento do benefício. Vi essas mudanças acontecerem em tempo real com meus pacientes e colegas de trabalho e percebi que o mesmo tipo de desmonte ocorria em outras áreas do governo federal. Estava literalmente na linha de frente do que acontecia dentro do VA, e isso me levou a concluir que era necessário agir. Pensei, alguém precisa fazer algo a respeito, porque o que está sendo implementado no governo federal levará décadas para ser revertido e corrigido. Sou pai de 3 filhos, um menino de 9 anos e gêmeos de 5 anos, e ao observar a situação do país, não vejo nas atuais lideranças o exemplo de valores que gostaria de transmitir a eles. Acompanhando o que ocorria no VA e notando como os efeitos dessas políticas se espalhavam por minha comunidade e por todo o distrito, onde vivem cerca de 50 mil veteranos, ficou claro que qualquer tentativa de enfraquecer o sistema de saúde do VA atinge diretamente vizinhos, colegas e famílias próximas. Por isso, senti que precisava tomar uma atitude. Além disso, após as fortes tempestades que atingiram a Baía de Tampa no ano passado, eu e outros membros da Guarda Aérea Nacional trabalhamos para apoiar a população local. Eu mesmo perdi minha casa. Tivemos mais de 30 centímetros de água de altura dentro da residência e passamos 8 meses discutindo com seguradoras sobre a origem do problema, se a inundação havia sido causada por maré alta ou pela água da chuva que entrou por um dano no telhado. As empresas, porém, demoraram tanto para decidir que muitos vizinhos acabaram vendendo suas propriedades apenas pelo valor do terreno. As seguradoras, mesmo tendo contratos firmados conosco, viraram as costas. Pagamos prêmios acreditando ter uma rede de proteção em caso de desastre, mas, quando o pior aconteceu, a cobertura não veio. Como médico, consegui reunir recursos extras, usar minhas economias, fazer horas adicionais de trabalho e reconstruir minha casa. Entretanto, muitos vizinhos com renda limitada não tiveram a mesma chance, e as companhias de seguro não ofereceram o apoio necessário. Ver tudo isso acontecer, com minha família, meus vizinhos e minha comunidade, enquanto observava o que se passava no governo federal, reforçou minha decisão de mudar de caminho. Depois de 25 anos servindo as Forças Armadas e ajudando os Estados Unidos a proteger seus interesses fora do país, decidi direcionar meus esforços para fortalecer a nossa própria comunidade aqui em casa. Bom, assim podemos refletir sobre como políticas governamentais afetam diretamente a vida das pessoas, desde a segurança alimentar até serviços essenciais para veteranos e famílias. Mostra que decisões de altos escalões, muitas vezes distantes da realidade local, podem gerar consequências significativas, principalmente para os mais vulneráveis.
A história evidencia a importância de líderes que acompanhem de perto as necessidades da população, que equilibrem interesses políticos e corporativos com a ética e o cuidado social. A atuação de Darren McCauley demonstra que estar próximo das comunidades, compreender seus desafios e agir de maneira transparente é fundamental para criar soluções reais. O texto também alerta para os riscos de negligenciar a gestão de desastres naturais e infraestrutura social, mostrando que cada decisão tem impacto humano palpável e imediato, lembrando que políticas públicas não são abstrações, mas vidas reais. E a lição central aqui é que políticas públicas devem equilibrar responsabilidade fiscal e cuidado social. Cortes em agências essenciais como FEMA e VA ou o descaso com crises alimentares refletem diretamente na qualidade de vida das pessoas. Líderes políticos precisam ouvir suas comunidades, entender os impactos das decisões e priorizar soluções que protejam os mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, cidadãos devem se engajar, fiscalizar e cobrar ações concretas. A história também mostra que ação individual e coragem de enfrentar problemas sistêmicos podem gerar mudanças significativas. Darren McCauley, ao se candidatar, simboliza a importância de unir experiência, serviço e compromisso social para transformar desafios em soluções reais. O engajamento consciente, a empatia e a liderança ética são ferramentas essenciais para equilibrar interesses políticos, corporativos e o bem-estar da população. Agora me diz, como você acha que os cortes na FEMA e nos serviços do VA podem impactar o futuro da região? E você acha que Darren McCauley conseguirá mudar a política local e federal para beneficiar a população da Flórida? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar essa história completa e as atualizações sobre a situação da Flórida e do 15º Distrito.